Olá, pessoal, tudo bem? Essa primeira aula é um pouco diferente porque a gente falou bastante já sobre esse tema, mas eu resolvi vir aqui falar um pouquinho dela, já que é a primeira atividade nossa da apostila e é um tema tão importante. Eu nem fiz o slide dessa vez porque é um bate-papo. Eu sei que é um bate-papo esquisito porque só eu tô falando. Mas por quê? Essa aula fala de alguns temas que a gente estudou, como o racismo e a imigração. E o que eles têm a ver uma coisa com a outra? O título dessa aula não é vitimismo, é realidade. E a gente toca em alguns pontos aqui. O primeiro ponto tocado é sobre a Câmara de São Paulo analisar uma política pública melhor, né, voltada para os imigrantes. Então, fazer coisas para os imigrantes que vêm de outros países. A gente já estudou em algumas aulas por que esses imigrantes vêm. Lembrando a diferença de imigrantes e refugiados, né? Que os imigrantes vêm ou saem daqui à procura de empregos melhores, de uma vida melhor, de um país melhor, um estado melhor, mesmo dentro do próprio país, que mudam de região, buscando algumas coisas. Já os refugiados, eles vêm obrigados dos seus países, principalmente, por causa de guerras, por causa de conflitos históricos, étnicos, por causa de perseguição política e muitas vezes também por causa da fome, né? É o que aconteceu muito tempos atrás, não só no Brasil, mas em outros países, de mudarem de lugares em busca de um local com minimamente acesso à comida, à saúde e tudo mais. E aí, junto a isso, ele coloca aqui na apostila de vocês sobre o racismo que deixa a juventude negra para trás, né? E ele fala muito da morte da juventude negra no Brasil. Não só no Brasil, mas a gente falando principalmente no Brasil, né? A gente teve casos nos Estados Unidos, como o do George Floyd, que a gente falou pouco tempo atrás também. Mas por que a população negra, principalmente a juventude, é tão morta? E pela polícia também, pelo Estado ou por outras pessoas? Será que não tem um erro aí, onde a gente tem uma educação ruim, um acesso ruim para essas crianças, para essas jovens, principalmente, que estão na vida desde cedo? Ou seja, não se tem um amparo do Estado, não se tem uma ajuda para essas crianças. Na hora de julgar, na hora que eles morrem, na hora de prender, aí sim. Então a gente tenta acabar com um problema, né? Tentam acabar com um problema e não propõe uma solução desde o início. Ou seja, o jovem negro, ele dificilmente, por causa da desigualdade que a gente já estudou, tem acesso a coisas mínimas como saúde, educação, moradia, mas se cobra dele que ele seja um cidadão exemplo. E muitas vezes ele é um cidadão exemplo e mesmo assim ele é morto. Ele é morto simplesmente por racismo, por ser culpado por algo simplesmente pela sua cor. Quantos e quantos casos a gente não tem no Brasil nos últimos dias, né? Não precisa nem falar tempos, porque no último ano, e principalmente nesses momentos, de jovens mortos. A gente teve Ágata, a gente teve João Pedro, a gente teve vários casos de pessoas, de crianças e adolescentes que foram mortos pela polícia por acaso, por ser confundido ou por estarem numa perseguição e eles serem atingidos. Até quando? Até quando vão matar a nossa juventude negra sem dar explicação nenhuma? Até quando a pele da juventude negra vai ser motivo para a morte? Então, essa aula traz o quê? Aí vocês vão me perguntar, o que tem a ver os imigrantes com o racismo? O que tem a ver? O que eu tenho a ver com isso? É simples. Isso acontece, isso é realidade e a gente precisa mudar essa realidade. Então, muitas vezes as pessoas não querem tentar mudar essa realidade ou estão confortáveis no local dela, principalmente quem não passa por nada disso, está confortável no local dela e chama isso de vitimismo. Ah, não, mas o negro ele é vítima, ele se faz de vítima, porque ele tem estudo igual todo mundo, ele tem saúde igual todo mundo. Não, não tem. Não tem porque a gente sabe que desde o período da escravidão até hoje algumas coisas continuam iguais. O racismo continua igual, as oportunidades são diferentes, a moradia é diferente, o acesso à saúde é diferente. A gente sabe que a maioria da população pobre brasileira é negra. E a gente sabe que no mundo o racismo ainda existe. A gente tem exemplo disso a cada dia. Então não é vitimismo, é o que acontece. E tendo o que acontece na nossa cara, o que a gente vai fazer? Não é vitimismo, não é vitimismo que uma pessoa muda de um país para outro porque ela precisa sobreviver.
que a gente vai fazer? Se a gente vive num mundo só, por que a gente separa? Onde já se viu um mundo que a gente separa uma população pela sua origem? Então, quando um cara chega refugiado da Síria, porque lá tá tendo uma guerra que não deveria estar tendo, mas ele chega, por que a gente acha que ele tá sendo vítima e que a gente é melhor? Ah, mas nosso país já não tem emprego, e daí? Sabe, ele tá sendo bombardeado, a gente precisa buscar solução para isso. Então, é uma reflexão, essa aula é uma reflexão para que vocês pensem nessa questão. O que a gente pode fazer? Por que a polícia mata tanta população negra? Por que a população negra é sempre vista como ruim, como bandido? E aí tem gente que fala, mas é porque eles estão mais envolvidos em crimes. Por que eles estão mais envolvidos em crimes? Será que não falta oportunidade para eles? Será que não falta educação, não falta saúde, não falta uma casa, não falta família? O que a gente pode fazer? Então vamos pensar, vamos tentar refletir. Aqui tem, por exemplo, um gráfico que mostra o tanto de jovem negro que morre, 70% das pessoas que morrem, dos homicídios entre jovens, é da população negra. Em alguns locais, como a Paraíba, 13 vezes mais a população negra que a branca. Por quê, gente? Não é simplesmente virar e falar porque o negro comete mais crime. Desde quando? E se isso acontece, por que o negro comete mais crime? E se comete mais crime, quer dizer que deve ser assassinado? Quer dizer que a gente não tem política nenhuma? Me parece, fica parecendo que ninguém está ligando para a população negra. Então a gente tem que começar a fazer essa reflexão do que é ser negro no Brasil, o que é ser negro no mundo e começar a mudar a nossa cabeça. Então a ideia dessa aula é só isso, é mesmo um bate-papo para vocês pensarem. Aqui, ainda tem um gráfico falando sobre as matrículas na rede municipal de São Paulo. A maioria das pessoas matriculadas de outros países vem da Bolívia, depois do Haiti, que também sofreu um massacre desde o terremoto, a guerras. Como a gente está acolhendo essas pessoas? Por que a gente às vezes a gente fala tanto da questão, né, religiosa, de Deus e tudo mais, e nosso irmão? Ele não é nosso irmão porque ele é de outro país? Como a gente está cuidando dessas pessoas aqui? Como a gente está recebendo? Como a gente gostaria de ser recebido em outro país? Se a gente tem tantos bolivianos, tantos haitianos que vieram para cá por algum motivo, o que a gente pode fazer? Além da gente muitas vezes julgar, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, responder as questões, mas além de responder as questões, quero que seja um momento reflexivo de vocês para a gente falar sobre o tema, certo? Um grande abraço para vocês e boa semana!